E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto fascinante. É isso aí. Vamos explorar a atenção, essa força poderosa que às vezes a gente nem percebe o impacto que tem nas nossas vidas. Exatamente. Como ela funciona, como a tecnologia está moldando ela e por que ela é mais crucial do que nunca. A gente vai desvendar esses mistérios e, para nos guiar nessa jornada, vamos usar o livro Foco, A Força Oculta da Excelência, do Daniel Goleman. E já aviso, preparem-se, porque esse mergulho é profundo e cheio de insights. Pode ter certeza. Para começar, Goldman conta a história do John, um cara que trabalha com segurança numa loja de departamentos chique. Ah, sim, o John. Ele tem uma habilidade incrível de identificar potenciais ladrões em meio à multidão, só de observar uns detalhes bem sutis. Tipo o quê? Movimento dos olhos, linguagem corporal. Ah, É como se ele tivesse um sexto sentido para detectar quem está ali para roubar. impressionante. 50 pessoas circulando entre joias, bolsas caríssimas e ele ali de olho em tudo. É, parece que ele desenvolveu uma atenção super aguçada para conseguir isso. Isso que a gente chama de atenção seletiva, a capacidade de se concentrar em um estímulo específico, ignorando todo o resto. Faz sentido. Mas, pensando bem, a gente usa vários tipos de atenção no dia a dia, né? Com certeza, cada atividade exige um tipo diferente. Dirigir, ler, conversar, cada um envolve circuitos cerebrais específicos. É verdade. E aí me vem à cabeça como a tecnologia está moldando nossa atenção. Gollum descreve uma cena que todo mundo já viu. Mãe e filha vidradas nos celulares, completamente alheias ao que está acontecendo ao redor. É, hoje em dia isso é comum, né? Mas você lembra do termo pisold? Resolve. Apareceu lá em 2006 para descrever a sensação de ser ignorado enquanto alguém está no celular. Era considerado falta de educação. Ah, lembro. Mas e hoje? Hoje em dia parece que virou a norma, né? Pois é. Será que essa inversão digital está atrapalhando o desenvolvimento de habilidades sociais importantes, como a comunicação não verbal? É uma questão a se pensar. Goleman cita um estudante universitário que observou que as conversas estão mais superficiais. Sei lá, parece que a gente está perdendo a capacidade de simplesmente viver o momento presente. E tem a questão da nossa capacidade de atenção. Goleman conta de uma professora que sempre encantou seus alunos com o livro Mitologia, da Ada Hamilton. Clássico. Mas, de repente, os alunos começaram a achar a leitura difícil demais. Nossa, que mudança, né? A gente se pergunta se essa enxurrada de informações e estímulos não está deixando nossos cérebros preguiçosos. Faz sentido. E por falar em perder o foco, lembrei de uma vez que encontrei o Clay Shirky, especialista em mídia social, num bar lotado. E Ele estava tão entretido no laptop que nem me viu. Fiquei do lado dele um então, até que tive que chamá-lo. acontece, né? É. Me fez pensar nesse mito da multitarefa, essa ilusão de que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo com a mesma eficiência. A verdade é que nossa atenção funciona mais como um holofote. A gente só consegue iluminar um ponto de cada vez. É como se a gente estivesse tentando ser o maestro de uma orquestra, mas só pudesse tocar um instrumento por vez. Boa analogia. Quando a gente tenta dividir a atenção, na verdade, a gente está alternando entre tarefas, o que tem um custo cognitivo alto. O cérebro acaba ficando sobrecarregado, né? Exatamente. É. Pesquisadores da Carnegie Mellon compararam isso a um gargalo em um computador. O sistema fica lento e ineficiente. E aí, com toda essa distração digital, será que a era digital não expande a nossa atenção de alguma forma? Boa pergunta. O Clay Shirky, por exemplo, argumenta que a atenção coletiva, como na Wikipédia, acaba ampliando o foco individual. É como se, em vez de um holofote, a gente tivesse uma rede de holofotes iluminando um espaço maior. É uma boa forma de ver. A internet e as mídias sociais criaram uma atenção distribuída, a gente acessa a informação de uma maneira muito mais ampla. É, os nossos laços sociais, até aqueles mais fracos, tipo amigos do Facebook, funcionam como multiplicadores de atenção, né? Isso aí, conectando a gente a novas ideias e perspectivas. É como ter um monte de olheiros buscando informações relevantes pra gente. Exatamente. E falando em se conectar com a informação, Goleman também explora o conceito de flow, aquele estado de concentração total em que a gente perde a noção do tempo. Ah, o famoso flow. Tem um amigo que entra em flow quando tá contando histórias. Zar! Uma vez ele estava tão imerso na narrativa que nem viu o garçom perguntando sobre a sobremesa. Que engraçado. Mas isso mostra como operar no piloto automático pode nos fazer perder a riqueza da experiência do momento presente. Faz sentido. Mas, por outro lado, esse devaneio também pode ter um lado positivo, né? Sim, pode ser uma fonte de criatividade e ajudar na resolução de problemas. Então, às vezes, se perder nos pensamentos pode ser positivo. Exatamente. Pessoas com TEAH, por exemplo, podem ter um desempenho melhor em tarefas criativas, justamente pela tendência de devagar. Interessante. Mas como controlar essa divagação e trazer a mente de volta para o presente quando necessário?
Aí entra a prática da atenção plena, ou mindfulness. O mind... Direcionando a atenção para o momento presente, para as sensações do corpo, para a respiração, a gente consegue acalmar a mente tagarela. Me explica melhor como isso funciona. Goleman conta a história de um advogado que encontra paz e tranquilidade quando se concentra nas sensações físicas de aspirar a casa. Sério? Aspirar a casa. Parece estranho, mas faz todo sentido. Imagino que isso ajude a silenciar o turbilhão de pensamentos, né? Exatamente. É importante lembrar que mindfulness não é sobre eliminar os pensamentos, mas sim observá-los sem julgamento. É como se a gente tivesse um observador interno que nos permite ter mais controle sobre a nossa mente. Isso mesmo. E quando a gente precisa entender o mundo lá fora, aqueles sistemas complexos que nos conectam. Goleman apresenta a história do Dr. Larry Brilliant, um médico que, a partir do hobby de colecionar moedas, desenvolveu um conhecimento profundo sobre como as doenças se espalham. Uau! Que conexão inusitada. Me conta mais sobre isso. Ele estudava as rotas comerciais de moedas antigas e percebeu que eram muito parecidas com a forma como os vírus se espalham pelo mundo. Caramba, que interessante. Essa história ilustra o poder da consciência sistêmica, a capacidade de enxergar as interconexões que moldam a realidade. E essa consciência é fundamental para lidar com os desafios atuais, né? Tipo, mudanças climáticas, crises sociais. Sem dúvida, a gente precisa ir além do individual, entender como tudo está interligado. É como se a gente precisasse de lentes de aumento para enxergar além do imediato e do superficial. Perfeito. E a atenção plena pode nos ajudar a desenvolver essa visão mais ampla, conectar os pontos e entender os sistemas complexos que nos cercam. Parece que a gente precisa de uma dose extra de atenção para navegar nesse mundo complexo. Com certeza. Mas e para fortalecer nossa atenção e direcionar nosso foco? O que a gente pode fazer? Goleman explora várias abordagens, a gente vai falar sobre elas na próxima parte do nosso mergulho. Que legal. Tô curiosa para saber. E você, o que te chamou mais atenção até aqui? Difícil escolher. Acho que a história da Susan Butcher me prendeu bastante. A campeã do Itarod. É ela mesma. Fiquei imaginando ela competindo naquela corrida de trenós com cães no Alasca, enfrentando condições extremas. E é uma história inspiradora. Mas a gente vai falar sobre ela na próxima parte. Fiquem ligados para descobrir como cultivar a força da atenção nas nossas vidas. Isso aí. Até a próxima. Então, o que mais te impressionou até agora? A história do John, o lance da multitarefa ou algo mais? Cada história tem seu impacto, né? Mas a Losa Susan Butcher me prendeu de um jeito. A campeã do Ititari. Ela mesma. Imaginar ela competindo naquela corrida de trenós no Alasca, mais de 1.600 quilômetros em condições extremas. É de tirar o fôlego. E ela ainda revolucionou o esporte, né? Desafiando os métodos tradicionais de treinamento. Ela não se contentava em apenas repetir os treinos, né? Não mesmo. Observava cada detalhe, ajustava, buscava sempre melhorar. Uma verdadeira visionária. Essa busca pela excelência, essa prática deliberada, como o Goleman chama, serve para qualquer área da vida, né? Não só para o esporte. Com certeza. Se a gente parar para pensar, a prática deliberada é como se fosse uma atenção super focada aplicada a uma habilidade específica. Tipo a meditação. Exatamente. É como se a gente estivesse malhando o músculo da atenção, fortalecendo o foco mental. Faz todo sentido. E, por falar em desenvolvimento, o Goleman também fala da importância de cultivar o foco nas crianças, né? Sim. Ele cita uma atividade chamada Amigos da Respiração, que rola numa escola no Harlem. Amigos da Respiração. Que nome legal. As crianças aprendem a se conectar com a respiração, a se acalmar e a regular as emoções. Nossa, que iniciativa bacana. Imagina as crianças sentadas respirando juntas. Que lindo. Isso me faz pensar na importância da primeira infância para o desenvolvimento das funções executivas do cérebro, sabe? Tipo o quê? Controle da atenção, memória, flexibilidade cognitiva. Entendi. E você lembra aquele famoso teste do marshmallow? Claro. Aquelas crianças que conseguiam resistir à tentação de comer o marshmallow na hora para ganhar 2 depois. Pois é, elas saíram melhor na vida, né? Exatamente. Tanto academicamente quanto socialmente. É incrível como um teste tão simples revela tanto sobre autocontrole, né? Total. E aí, pensando em autocontrole, o Goleman fala sobre como a gente vive no piloto automático, né? Agindo sem pensar. É verdade. A gente acaba perdendo a chance de fazer escolhas conscientes. E de assumir o controle da nossa atenção. Exatamente. E essa falta de consciência pode ter consequências sérias tanto pra gente quanto pro mundo. Tipo. O Goleman usa o exemplo da obesidade, que virou uma epidemia global. Nossa, é verdade. Ele argumenta que a imersão constante em distrações digitais contribui para essa crise, sabe? O cérebro fica sobrecarregado, a gente perde o controle dos impulsos. É isso aí fica mais fácil cair em tentação.
É como comer um pote de sorvete sem nem perceber, né? Exatamente. E isso me leva à questão da consciência ecológica. A gente precisa prestar atenção no impacto das nossas ações no planeta. Com certeza. Pensar no futuro, né? E o Goleman destaca a importância da transparência A ecológica. experiência ecológica. Ter acesso a informações claras sobre o impacto ambiental dos produtos que a gente consome, das empresas que a gente apoia. Entendi. Para a gente poder fazer escolhas mais conscientes, né? Isso aí. E ele apresenta um site interessante, o handprinter.org. O que tem de especial nesse site? Ele não calcula só a nossa pegada de carbono, mas também a nossa mão positiva. A mão positiva. As ações que ajudam a reduzir o impacto ambiental. Ah, que legal. É uma forma de mostrar que cada um pode fazer a diferença. E essa ideia de ação coletiva é essencial para enfrentar os desafios globais. Que nem aquela escola em York, no Maine, que o Goleman menciona, né? Eles usam o handprinter para engajar os alunos em projetos de sustentabilidade. E estão inspirando outras escolas a fazerem o mesmo. Que bacana. Uma iniciativa local com impacto global. E por falar em impacto, o Goleman também fala do papel da atenção na liderança. É mesmo? Me fala mais sobre isso. Ele diz que líderes eficazes não se limitam a dar ordens e controlar os outros. E o que eles fazem? Eles cultivam a atenção plena em si mesmos e nas suas equipes. Interessante. E como essa liderança consciente se manifesta na prática? De diferentes maneiras, dependendo do contexto. Uns inspiram, conectam as pessoas a um propósito maior. E outros? Outros se destacam pela capacidade de ouvir, de criar um ambiente de confiança e colaboração. O líder que se preocupa em desenvolver os talentos da equipe, em criar um ambiente de trabalho positivo. Isso aí. E em tomar decisões que beneficiem não só a empresa, mas a comunidade e o meio ambiente também. É um jeito de liderar mais humano e consciente, né? Sem dúvida, vai além do comando e controle. É uma liderança baseada na compaixão, na inteligência emocional, na consciência sistêmica. Nossa, quanta coisa importante. O Goleman nos convida a refletir sobre o nosso próprio estilo de liderança, seja no trabalho, na família, na comunidade. Que tipo de líder a gente é? Ou que tipo de líder a gente gostaria de ser? Perguntas importantes para se fazer. Com certeza. E elas nos levam para outra dimensão da atenção que o Goleman explora, como ela influencia nossas emoções, nossos relacionamentos, enfim, a forma como a gente vive. É verdade. Mas isso a gente deixa para a última parte do nosso mergulho. Fica com a gente para descobrir como usar a força da atenção para construir uma vida mais plena e significativa. Prontos para finalizar nosso mergulho no mundo da atenção. Já vimos como ela funciona, o impacto da tecnologia, como podemos fortalecê-la e até como ela influencia a liderança. Agora vamos explorar o lado mais humano da atenção, como ela afeta nossas emoções, nossos relacionamentos, enfim, a forma como a gente vive. Agora a gente vai dar um zoom no impacto da atenção no nosso mundo interior. E falando nisso, o Goleman fala da tríade da empatia. A tríade da empatia. Ele explica que a empatia não é só um sentimento, mas um conjunto de habilidades. Habilidades, que interessante. Habilidades que nos permitem conectar com os outros de uma forma mais profunda. Me explica melhor isso. Claro. A tríade da empatia tem 3 partes. A empatia cognitiva, a emocional e a preocupação empática. A primeira, a cognitiva, nos permite entender a perspectiva do outro. É como calçar os sapatos do outro, né? Isso. Já a empatia emocional faz a gente sentir o que o outro sente. É como se a gente tivesse sintonizado na mesma frequência, né? Exatamente. E a preocupação empática nos impulsiona a agir, a ajudar, sabe? Então a empatia é como uma ponte que conecta a gente aos outros, Isso mesmo. permitindo que a gente compreenda suas experiências, alegrias, tristezas. E o Goleman destaca que a atenção é fundamental para desenvolver a empatia. Sim, porque ela nos permite perceber os sinais da comunicação não verbal. As nuances da expressão facial, o tom de voz, a linguagem corporal. Exatamente. Sinais que muitas vezes a gente nem percebe conscientemente. E que revela muito sobre o estado emocional do outro, né? Com certeza. E a atenção plena, como a gente já viu, nos treina para estar mais presente no momento. Observar com mais clareza, ouvir com mais atenção. Isso aí. Lembrei da história da mulher que sabia demais que o Goleman conta no livro. Ah, sim. Que história incrível. Ela tinha uma capacidade impressionante de ler as emoções dos outros. Decifrar pensamentos, intenções. Era como se ela tivesse um superpoder. E ela desenvolveu essa habilidade na infância como mecanismo de defesa contra um pai abusivo. É uma história extrema, mas que mostra como a atenção pode ser refinada a um nível impressionante. Que essa sensibilidade social, essa capacidade de ler as emoções dos outros, é fundamental para construir relacionamentos saudáveis, né? Com certeza. Para criar um ambiente de trabalho mais harmonioso, para viver em comunidade de forma mais compassiva. É como se a atenção plena
transformasse a gente em antenas mais potentes, É uma boa analogia. captando os sinais emocionais do ambiente e nos permitindo responder de forma mais adequada. Sem dúvida. Mas o Goleman também alerta para os perigos da falta de atenção. Do piloto automático nos relacionamentos, né? Isso. Muitas vezes a gente está tão preso nos nossos pensamentos que deixa de prestar atenção em quem a gente ama. A gente não escuta de verdade, não percebe as necessidades do outro. E essa desconexão pode levar a conflitos, mágoas, distanciamento. É como tá junto, mas sozinho. Presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Exatamente. E o Goleman nos convida a usar a atenção plena para nutrir nossos relacionamentos. Fortalecer os laços com quem a gente ama. Afinal, o que é mais importante do que É verdade. A gente precisa prestar atenção aos pequenos gestos, às palavras não ditas, aos momentos preciosos que a gente compartilha. oferecer nossa presença plena, nosso tempo, nossa energia, nosso amor. Exatamente. E essa presença plena, essa atenção dedicada, é um presente que podemos oferecer não só aos outros, mas também a nós mesmos. Verdade. O Goleman diz que a atenção plena nos permite cultivar a autoconsciência. A capacidade de observar nossos próprios pensamentos, emoções e comportamentos sem julgamento. E essa autoconsciência é fundamental para a gente crescer, né? Sim. Para identificar padrões negativos, fazer escolhas mais conscientes, viver com mais autenticidade, é como se a atenção plena nos ajudasse a acordar para a vida. Sair do piloto automático e assumir o controle do nosso destino. É, isso aí. Uhum. E o Goleman nos encoraja a usar essa força da atenção para criar um futuro mais consciente, compassivo e significativo. Um futuro onde a atenção seja um farol que ilumine o caminho para um mundo melhor. Que lindo! Chegamos ao fim da nossa imersão no mundo da atenção. Espero que vocês tenham gostado da jornada. Eu adorei. As ideias do Goleman são realmente inspiradoras. A atenção é um recurso precioso que nos permite conectar, criar, aprender a amar e viver com mais plenitude. É verdade. Cultive a sua atenção e colha os frutos dessa prática transformadora. Obrigado por mergulharem com a gente no Deep Dive. Até a próxima.